Bem-vindos à live sobre o portal do Centro Anchieta, Brasil, Terra de Santa Cruz, e sobre a proposta de programa de governo cristão para o Brasil, que eu assino. Repito que tive dificuldade enorme, na hora exata em que ia iniciar a live, caiu a conexão. Bom, parece que certos espíritos do mal não estão muito favoráveis ao nosso trabalho, mas resistamos a eles e começo por agradecimentos. Antes de tudo, ao Centro Anchieta. O Centro Anchieta foi de uma generosidade imensa comigo, entendeu, compartilha minha preocupação com a união dos católicos em torno da bandeira de Cristo Rei, e fez esse trabalho maravilhoso. Quem entrar no portal, na postagem anterior a desta live, o verá. É um magnífico trabalho, exponencial, que vai marcar a época e que lança sementes que frutificarão com um alcance que talvez nós mesmos não esperemos. Então, no Centro Anchieta, que é de Vitória, no Espírito Santo, pertence à Liga Cristo Rei, é um dos centros da Liga Cristo Rei. Quero agradecer especialmente a seu presidente, Marco Lopes, né? Um homem católico muito piedoso e de muita sabedoria prática, né? Agradecer ao professor Leonardo Penitente, uma das grandes vozes do futuro católico no Brasil. Agradecer também muito especialmente a Adriele, essa moça tão eficiente, eficientíssima e tão solícita, que me ajudou em tudo, né? Mas ainda mais especialmente a Igor Avad, que foi como que o motor disto que se está dando hoje. Ele foi o gonzo, né? A dobradiça que fez a ligação entre todos e que permitiu isto que estão vendo. Também gostaria de agradecer à Sociedade da Santíssima Virgem Maria, de Montes Claros, Minas Gerais. Sociedade a que pertenço, né? E que tem por diretor espiritual um sacerdote de que tive o grande prazer de ser professor no seminário. Seu lema, o lema da nossa sociedade, é Maria Sempre. Grande lema. Pois bem, falemos, não vou alongar-me muito aqui na live, porque interessa-me que leiam a proposta de programa de governo e que naveguem e desfrutem do grande portal do Centro Anchieta. O Brasil nasceu com a vocação de terra de Santa Cruz. Foi aqui que os portugueses, e em particular os jesuítas, lançaram a semente do cristianismo e evangelizaram os povos indígenas. O Brasil foi cristão. E tivemos um momento especialíssimo de cristandade na nossa grande princesa Isabel, que foi derrubada do trono por maçons republicanos que não queriam que ela instaurasse no Brasil uma sociedade social cristã nos moldes propugnados pelo grande Papa Leão XIII em suas encíclicas. Por isso caiu. Esta foi a razão principal do golpe republicano. Mas de lá para cá, o Brasil caiu muito. Caiu muito. Na verdade, acompanhou a apostasia geral das nações, acompanhou. E hoje o que vemos ao nosso redor é um espetáculo horroroso, é um show de horrores,
de miséria não só material, mas intelectual, de feiura, de imoralidade, de dilaceramento do matrimônio, né? Isso, o matrimônio, com seus numerosos filhos, que foi um dos galardões da cristandade, né? A queda para o abismo também se dá no Brasil, né? Mas, se assim é, e se no mundo hoje só temos duas nações, dois países que se reivindicam cristãos, a Polônia e a Hungria. A Hungria, numa situação meio especial, seu presidente não é católico, mas a Constituição é católica e ele a respeita. Ao passo que na Polônia é um país de 95% de católicos, em que 70% apoiam o Partido Católico que está no poder. Ou seja, são duas ilhas, dois oásis no mundo apóstata, decadente, né? Que logo verá, na Europa, por exemplo, logo verá uma conflagração com efusão de sangue. Pois bem, no meio disto, é pertinentíssima a pergunta se podemos fazer o Brasil voltar ao seu leito cristão. Se o Brasil poderá reafirmar-se em sua vocação de terra da Santa Cruz. Bom, ainda que não o possamos, é parte da confissão da fé declarar a realeza de Cristo sobre tudo, nos céus, na terra. Todo poder me foi dado no céu e na terra, disse Cristo mesmo. Nas famílias, na economia, na política, no Estado, na ciência, nas artes, na educação. É de fé. Temos de confessar a realeza total, absoluta de Cristo. Isso é parte de nossa confissão de fé. Negá-lo é ir contra um dado da fé. E, por outro lado, ainda que nos pareça muito difícil a recristianização do Brasil, ainda que nos pareça, não nos esqueçamos que Cristo enviou 12 homens para evangelizar a terra no meio de um mundo pagão ou judaico hostil à nova religião. Os judeus martirizaram Santo Estevão logo, e os pagãos, a partir de Nero, o fariam abundantemente. E, no entanto, o sangue desses mártires regou a terra do Império Pagão, de tal modo que um dia um mesmo imperador tornou o próprio Império cristão. 12 homens, começou com 12 homens. Lembremos ainda o grande São Gregório Magno, Papa, né? Ele estava certo, ele estava convicto de que o fim do mundo se daria proximamente. Realmente, ele viveu uma época de invasões bárbaras, onde tudo era saque, assassinato, morte, miséria. Miséria material e miséria espiritual. E, no entanto, foi ele quem se empenhou em aperfeiçoar o canto da igreja, o canto gregoriano, unificar a liturgia, fazer uma reforma do papado, unificar a vida monástica. Mas por que ele o fez se acreditava que o mundo terminaria tão brevemente? Porque ele sabe que, no fundo, nós não podemos ter certeza da época. Nós estamos nas mãos de Deus, que é o Senhor da história e é o Senhor das vitórias. Se Deus quiser, dá a vitória a um punhado de homens, como um punhado de soldados das tropas papais derrotou a numerosíssima armada dos turcos na Batalha de Lepanto. Como costumo dizer,
A nós não nos cabe a vitória. A nós nos cabe o combate. A vitória é de Deus. O combate é nosso. É isso que ele quer de nós. São Paulo não disse, venci o bom combate e aguarda-me a coroa da justiça. São Paulo disse, combati o bom combate e aguarda-me a coroa da justiça. É isto que devemos fazer. Combater. Combater pela recristianização do país. Mas, para fazê-lo, antes de se pensar em qualquer coisa a mais, é necessário saber o que é a realeza de Cristo, em termos sociopolíticos, econômicos. O que é? Eu lembro-me que há uma moça de um centro católico que sempre, com muita vibração, gritava viva Cristo Rei, lhe perguntei um dia, sabe o que é ordenar tudo a Cristo? Não sabia. Ela tinha o instinto da fé, mas faltava-lhe o conhecimento da fé. E, como a fé nos é vertida no vaso da razão, se este vaso da razão, da inteligência, estiver fendido por más doutrinas ou por ignorância, corre-se o risco de que a fé escorra por tais fendas. Por isso é importante, por isso sempre julguei importante, fornecer aos católicos do Brasil uma proposta de programa católico, de governo. Onde perguntar-me, mas nem há um partido político católico? Nem sei se deve haver um dia. Mas hão de perguntar, mas afinal, trata-se da república ou trata-se da monarquia? Pode ser qualquer, eu tenho minha preferência. Mas o fato é que qualquer regime político é aceitável, como dizia São Pio X, desde que se ordene a Deus, desde que se ordene a Cristo. Do século XIX para cá, tivemos na República Equatoriana um santo mártir, que foi o presidente Garcia Moreno. Tivemos os imperadores austro-húngaros, né? Um deles é o famoso Carlos de Áustria, da Áustria. Tivemos na Áustria ainda o chanceler republicano, Dollfuss, né? Considerado o inimigo público número 1 de Hitler e assassinado a mando de Hitler. Tivemos uma forma nova nos governos de Salazar e Franco, né? Ou seja, o cristianismo sempre foi flexível. Na Idade Média, havia as monarquias e havia repúblicas italianas, que eram cidades-estado. Tenho minha preferência, mas a discussão sobre a melhor forma de regime político para o Brasil está aberta à discussão entre os católicos e entre o povo em geral. E cada um de nós pode, sem nenhum problema, apresentar suas preferências, né? Digo desde já apenas que, seja qual for a forma de regime, seja qual for o regime que eu mesmo prefiro, ele tem de ser algo semelhante às comunas urbanas que se desenvolveram a partir do século XII na Europa. Século XII, XIII, parte do XIV. Uma mescla impressionante de liberdade, hierarquia, organização de corpos intermediários, etc. Este é um modelo. Entre o governo e o povo tem de haver algo. A organização deste mesmo povo em corpos intermediários. Porque, senão, caímos na falácia da democracia liberal, isto sim, que é inaceitável para os católicos, que é
o governo de massas amorfas, que ficam sob a influência das ideologias mais alienígenas e sob a influência de poderes ocultos, de poderes financeiros, de poderes midiáticos. Pois bem, o portal do Centro Anchieta e esta proposta de programa de governo cristão que apresento são um convite a quê? A todos os católicos a que se unam em torno daquilo que lhes é comum. O que lhes é comum? Ou deveria ser? A realeza de Cristo, o Estado cristão, a sociedade cristã. Se nossos inimigos, liberais, comunistas, marcusianos, se unem contra a cristandade, por que não nos podemos unir nós em torno daquilo de que nos é comum? Portanto, antes de tudo, o portal e este programa é um convite a que o conjunto de centros e institutos da Liga Cristo Rei assumam um verdadeiro programa cristão. Eles, seus parlamentares, seus centros, institutos, parlamentares, etc. Mas não só a Liga, a quem ofereço amorosamente esta proposta de programa. Também a todo e qualquer grupo ou movimento católico, monarquistas ou não monarquistas, desde que se alinhe em torno da realeza de Cristo. E mais que isso, não só há grupos, movimentos, correntes, também há pessoas individuais, intelectuais ou não intelectuais, e até a quem não seja católico, mas veja o benefício que um governo cristão, um governo católico, lhes pode acarretar em sua vida e em sua família. Não se trata, atenção, de que cada um abandone suas posições próprias. Não, eu tenho minhas posições próprias e vou mantê-las até o fim. E cada um deve fazer o mesmo. Mas devemos ser como os cruzados medievais. Até os cruzados, até Urbano II convocar a cruzada, até São Bernardo de Clairvaux convocar cruzadas, ou seja, aqueles bárbaros que disso se tratava, eram bárbaros convertidos ao cristianismo, mas que mantinham aquele ímpeto guerreiro, ímpeto de guerra, de luta. Isto fazia com que a cristandade se dilacerasse, se despedaçasse a si mesma. Chefes feudais contra chefes feudais, guerreiros contra guerreiros, guerras privadas, guerras civis, até que se uniram esses guerreiros viris para combater um inimigo que era o inimigo comum de toda a cristandade. A partir daí, sim, pode falar-se em perfeita cristandade medieval. Fim do século XI, século XII, século XIII, parte do XIV. Pois é isso mesmo. Unamo-nos em torno da realeza de Cristo, apesar de nossas diferenças entre nós mesmos, para combater o inimigo, mas mais que isso, mais do que para combater o inimigo, mais do que para salvar nossos próprios filhos, mais do que para salvar nossas próprias famílias, para honrar a Deus, para honrar a Cristo Rei. Eu não vou ler aqui, obviamente, a proposta de governo. Quero apenas dar um apanhado geral sobre a ordem em que ela se apresenta. São 10 páginas de Word grandes, né? Então é longo. Eu recomendo-lhes que leiam, estudem, debatam. Eu começo
por tratar a Constituição. É necessário uma nova Constituição para que o Brasil seja cristão. Depois trato a educação. Em seguida, o modo de governar. Depois é o âmbito social. Depois, em seguida, é a urbanização. A seguir, o âmbito político, diplomático e militar, para terminar no âmbito econômico. Isto não é gratuito. Isto não é gratuito. O econômico vem por fim, porque, ao contrário do liberalismo e do comunismo, o que está adiante no catolicismo é a educação. E a economia é por último. Ela é consequência da fé, ela é consequência de uma educação cristã, se for boa de fato, como verão, segundo a proposta. Há mais uma dificuldade, respondendo à qual encerrarei esta breve live. Não somos revolucionários, ou seja, não vamos dar um golpe de Estado, não vamos conclamar um grupinho para tomar de assalto o poder de assalto. Não, não se trata disso. Ou a maioria do povo quer um governo cristão, ou ele não haverá, simplesmente. Simplesmente. Por isso, a convocação que o Centro Anchieta e eu fazemos. Unamo-nos em torno de uma proposta de governo, em torno da realeza de Cristo, para, usando-o como instrumental, poder convencer os católicos e os não católicos. Necessitamos, porque não somos revolucionários, necessitamos da adesão do povo, da maioria do povo. E, repito, daí a importância de termos um instrumento como este programa. Cada um, cada centro, cada movimento, cada pessoa, cada intelectual, cada corrente, monarquistas ou não monarquistas, cada um encontrará a maneira de adaptá-lo, este programa, a seu trabalho público. Mas é preciso ter um instrumento. Mãos à obra. A messe é grande e os obreiros são poucos. Não deixemos para fazer amanhã o que devemos fazer hoje. Não incorramos no erro triste dos nossos irmãos espanhóis, que, quando começam a reagir, e bem, são fantásticos, já encontram um país que é o quinto da Europa em ateísmo. Nós ainda estamos longe disso. Mas não duvidem. Um país infestado de ideologias comunista, marcosiana, liberal, infestado de meios de comunicação a serviço de George Soros, da Revolução Global, da ONU e dos demais instrumentos anticristãos, tudo fará para corroer isto que nos resta de sanidade natural, de senso natural e, sobretudo, de crença e amor a Deus. Não nos atrasemos. Talvez ainda estejamos em tempo oportuno e talvez possamos, sim, recristianizar o país. Mas comecemos logo. Qualquer atraso nisso pode ser fatal. Muito obrigado pela atenção. Agradeço. Consegui, graças a Deus, terminar uma live e mãos à obra. Repito, a messe é grande e os obreiros somos poucos. Boa noite.